Olá e bem-vindo a mais um episódio do Português em Conversa, o sétimo episódio. Hoje vamos falar sobre o trabalho. Ora, hoje em dia, muitas pessoas trabalham sentadas, em escritórios, em frente a um computador, com acesso à tecnologia, e a internet, que é a tecnologia mais importante. Mas se pensarmos bem, há apenas uns 30 ou 40 anos, o mundo do trabalho era completamente diferente. Antes de começarmos, recomendo ver o Patreon do Português em Conversa, se quiseres melhorar o teu português de forma divertida e desafiadora, com diferentes exercícios, atividades variadas e também para apoiar o canal. Hoje, como eu disse, vamos falar sobre o trabalho e mais especificamente sobre como o trabalho mudou ao longo dos anos. Os tipos de empregos, o ambiente de trabalho, a tecnologia e até a forma como as pessoas pensam sobre o trabalho e as suas carreiras. Vamos olhar um pouco para o passado, para o presente e para o futuro. Há algumas décadas, a maioria das pessoas trabalhava em áreas muito diferentes das de hoje. Muita gente trabalhava no campo, na agricultura ou em fábricas, em trabalhos manuais e muitas vezes bastante físicos. Os empregos eram geralmente mais estáveis, as pessoas entravam numa empresa e trabalhavam lá durante muitos anos, por vezes até a vida inteira. Os horários também eram rigorosos. Começava cedo, fazia-se uma pausa para o almoço e voltava-se ao trabalho até ao fim do dia. A tecnologia era limitada e, dependendo do sítio e da indústria, não havia computadores. A comunicação era feita por telefone fixo ou por carta, a papelada era toda feita à mão ou com máquinas de escrever. As relações de trabalho também eram diferentes. Havia mais formalidade, mais hierarquia, dava-se muita importância aos títulos. Tu tratavas o teu patrão como um senhor doutor. Isto ainda se faz um pouco hoje em dia, dependendo do setor e dependendo da idade da malta que lá trabalha. Mas para os jovens de hoje, isso soa excessivo e até mesmo idiótico. Naquele tempo, também se valorizava mais a estabilidade, disciplina e o esforço físico. Mas era também uma época com menos liberdade e menos oportunidades de mudança. Há algumas décadas, o trabalho em Portugal era muito diferente daquilo que é hoje. Durante grande parte do século XX, a economia portuguesa era essencialmente agrícola. Muita gente vivia no campo e trabalhava na terra, a plantar batatas, milho, vinha ou a tratar de animais. O trabalho era físico, pesado e quase sempre feito em família. Não havia tecnologia moderna, não havia máquinas modernas. O ritmo dependia das estações do ano e do clima. Daí é que nasce aquela expressão trabalhar de sol a sol. As pessoas começavam a trabalhar ao nascer do dia e só paravam ao anoitecer. E mesmo assim, o rendimento era baixo. Aquilo que as pessoas ganhavam, mês a mês, era muito baixo. Muitos portugueses viviam com muito pouco, mas havia um grande sentido de esforço e de comunidade. Nas aldeias, os vizinhos ajudavam-se uns aos outros, nas colheitas, nas vindimas, ou quando era preciso algum esforço físico, como por exemplo para reconstruir um muro. Mas pronto, aqui já estamos a falar de comunidade em geral, não só de trabalho. E este espírito de entreajuda era essencial porque o trabalho era muito duro, a vida era muito difícil, muito dura e as condições de vida eram muito simples e muitas vezes precárias. A partir dos anos 60 e 70 começou uma mudança lenta. Muitas pessoas emigraram para países como França, Alemanha, a Suíça, Luxemburgo, à procura de melhores condições e enviavam dinheiro para as suas famílias em Portugal. E a imigração foi, durante várias décadas, uma parte fundamental do mercado de trabalho português. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que isto tudo se desenrolava, começaram a surgir mais empregos nas fábricas, especialmente no norte e no centro do país. Empregos ligados ao têxtil, ao calçado, cortiça, metalurgia, etc., tornaram-se mais comuns. Eram empregos estáveis, mas exigentes, com longos horários e poucos direitos laborais. Só a partir dos anos 80 e 90, com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, é que o país se começou a modernizar mais rapidamente. Surgiram novos setores, como o turismo, os serviços, a administração pública, por exemplo. A escolaridade aumentou, as pessoas começaram a ter mais oportunidades de formação e mobilidade. Já não era preciso ficar preso no mesmo emprego a vida toda. Ainda assim, o conceito de trabalho manteve-se tradicional durante bastante tempo.
ter um emprego fixo, seguir horários definidos e respeitar a hierarquia. O trabalho estava, muitas vezes ainda está, ligado à ideia de sacrifício e dever, e não tanto à realização pessoal. Como eu disse, muitas vezes ainda está. Isto já é uma particularidade da, da cultura portuguesa. O facto de que o trabalho é apenas uma coisa que fazes por dever, não é uma coisa que tu gostas de fazer. Infelizmente isso ainda é comum na cultura portuguesa. Mas pronto, voltando atrás, as pessoas trabalhavam sempre porque era preciso, não necessariamente porque gostavam daquilo que faziam. E, como eu disse, isto ainda hoje se reflete na cultura portuguesa e acredito que provavelmente em muitas outras, dependendo do país. Hoje em dia é tudo bastante diferente e continua a mudar rapidamente. A tecnologia transformou completamente o modo como trabalhamos. Agora muitos empregos são à distância, através do computador. O teletrabalho, por exemplo, que antes era uma grande exceção à regra, tornou-se algo normal. E relativamente ainda aos trabalhos físicos, como no campo ou nas fábricas, claro que estes ainda existem, não é? São muito importantes, na mesma, em qualquer sociedade moderna. Mas com a tecnologia de hoje em dia, um trabalho que há 60 ou 70 anos exigia a cooperação de 20 ou 30 pessoas, hoje em dia pode ser feito com 2 ou 3 pessoas e até com mais eficiência. Há novas profissões que nem existiam há 20 anos, como criadores de conteúdo ou chamados de influencers, programadores, especialistas em redes sociais, designers digitais, analistas de dados e muitos outros, muitos outros. E ao mesmo tempo, alguns trabalhos tradicionais estão a desaparecer. Outra coisa é que o trabalho moderno é muito mais flexível. As pessoas mudam de emprego com mais frequência, procuram um bom equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e valorizam mais o bem-estar do que apenas o salário. Hoje em dia é comum, dependendo do setor, especialmente nos setores mais modernos, como da tecnologia, as pessoas trocam de emprego de 2 em 2 anos, às vezes até de ano a ano, à procura de novas oportunidades. Isto há 30, 40 ou 50 anos era impensável. E era considerado algo negativo. Voltando ainda ao conceito do equilíbrio entre a vida e o trabalho. Este próprio conceito, pelo que eu entendo, a ideia de valorizar o equilíbrio entre a vida e o trabalho é algo completamente novo. Claro que também há desvantagens relativamente ao trabalho moderno. Muitos empregos, apesar de mais modernos, ainda são precários. Os contratos são curtos, há mais instabilidade e mais incerteza. Mas por outro lado há mais liberdade, mais possibilidades e mais criatividade. E nos dias de hoje, claro que, como já mencionei, o trabalho está ligado à tecnologia, à comunicação e à inovação. O conhecimento é a principal ferramenta, não tanto a capacidade ou a força física. E o que é que podemos esperar do futuro? Claro que ninguém sabe ao certo, né? Mas tudo indica que a tecnologia vai continuar a transformar o mundo do trabalho. A inteligência artificial, por exemplo, já está a mudar muitos setores, para, para melhor ou para pior. Com o passar do tempo, ainda mais tarefas vão ser automatizadas e isso pode fazer desaparecer certos empregos. Mas também vai criar novas oportunidades, na minha opinião. Trabalhos que ainda hoje nem imaginamos. No futuro, talvez a criatividade, o pensamento crítico e a empatia sejam as qualidades mais valorizadas, que são as coisas que as máquinas, pelo menos por enquanto, não conseguem reproduzir. Provavelmente as pessoas vão trabalhar de forma mais independente, com horários flexíveis, projetos variados, e seria fixe, na minha opinião, dependendo do setor, claro, mas não tenho uma opinião forte neste assunto. E a ideia de trabalhar toda a vida na mesma empresa vai ser como esta ideia de ter só um emprego toda a vida vai ser como uma relíquia de um passado longínquo. E, soa poético até. Para concluir, o trabalho mudou muito e vai continuar a mudar. Antes era sinónimo de estabilidade e rotina, hoje é sinónimo de adaptação e aprendizagem constante. O importante, na minha opinião, é manter uma mente aberta, continuar a aprender e não ter medo de mudança. Afinal, o trabalho faz parte da vida e a vida está sempre em movimento. E tu, o que é que achas que vai ser o trabalho daqui a 20 anos ou 30 anos? Vai ser mais livre, mais tecnológico ou, quem sabe, um regresso a coisas mais simples? Deixa a tua opinião nos comentários, deixa um gosto no vídeo, inscreve-te no canal e se queres acesso a conteúdo que te vai ajudar a elevar o teu português e a praticar de forma mais divertida e desafiante, dá uma vista de olhos no Patreon. Agradeço todo o apoio, como sempre, e obrigado por veres até ao fim. Até à próxima.